começo por agradecer em primeiro lugar a participação de todos que já entraram. Agradeço também naturalmente à APMI pelo convite que fez à ATELS, que com muito gosto aceitámos para discutir hoje estes temas. Os temas que vamos hoje discutir, sinal e execução específica no âmbito do contrato de promessa, são temas que desde logo têm uma importância e relevância grande e que se prende para quem todos os dias trabalha com transações imobiliárias, como é o caso de quem faz mediação, como é o caso também de quem as assessora juridicamente, nesse caso mais o nosso, está presente diariamente. São temas que estão muito ligados à nossa vida cotidiana. E, portanto, acompanham também a grande maioria das transações que cada um de nós trabalha. É, portanto, um tema que é atual em qualquer circunstância. Eu diria que nesta fase em que pode haver aqui, fruto da atual conjuntura, em que potencialmente poderia haver mais alguns incumprimentos, porque são temas ligados essencialmente ou a mora ou a incumprimento, pode ainda vir a ter um bocadinho mais de relevância do que o normal. São, aliás, as cláusulas de incumprimento, que ligamos diretamente o tema do sinal e da execução específica, são e vão ser cada vez mais objeto de reflexão e de escrutínio, porque, tal como disse há pouco, é natural que com as atuais circunstâncias possam vir a ser também um pouco mais utilizadas. Isto sem prejuízo, como é evidente, dos cuidados que também devem ser tidos por referência específica à pandemia e as cláusulas que devem ser inseridas dentro desse contexto específico também para acautelar outro género de situações. É um tema, tal como eu disse, importante, que está presente no nosso cotidiano de quem trabalha com transações imobiliárias, mas apesar disso são temas que precisam, porque acarretam algum tipo de convicções e por vezes até algumas confusões ou ideias ou percepções erradas, convém que sejam um bocadinho aclarados e até melhor compreendidos. É isso que nós nos propomos hoje fazer aqui, designadamente explicar, entre outras coisas, a necessidade ou não de os regimes, os institutos jurídicos do sinal e da execução específica serem ou não estabelecidos contratualmente, e daqui a pouco o meu colega João Santos Rodrigues vai também explicar em que situações é que isso sucede, e ainda, por exemplo, coisas mais práticas, mas também sempre importantes, que é perceber a sua alternatividade enquanto regime, ou seja, perceber quando é que se pode utilizar um regime, quando é que se pode utilizar outro e quem é que pode lançar mão desse regime, ou seja, quem é que pode, no fundo, utilizar a execução específica, quem é que pode solicitar ou não, num caso de mora ou de incumprimento, e como veremos há algumas nuances na situação de mora, que no fundo acaba por ser um atraso relativamente às obrigações, e por outro lado, quando é que se podem utilizar quando há uma situação de incumprimento. Há também uma percepção errada, e que nós, ou pelo menos entendemos que possa haver uma percepção errada relativamente ao Instituto da Execução Específica, que será por vezes menos ou utilizado ou também um bocadinho menos tido em consideração na maior parte das situações. É um instituto que efetivamente, por ser, ou por impor desde logo uma ação judicial e também por essa razão, eventualmente custos maiores associados, mas também um timing diferente daquilo que poderia ser a obtenção do sinal, é tido um bocadinho como menos relevante, menos importante, ou em último caso menos ágil ou menos útil, mas veremos que em alguns casos pode não ser exatamente assim, porque se por um lado, com o sinal, na grande maioria das vezes existe a percepção que o assunto ficaria resolvido pessoalmente entre as partes e também para a parte não faltosa, também não deixa de ser verdade que há outras circunstâncias e podemos ponderar várias, desde logo situações em que possa haver alguma volatilidade dos preços do mercado, quer seja a subir, quer seja a descer, e depois em função disso também a parte que lança a mão, portanto a parte não faltosa que lança a mão da execução específica, como por exemplo tratar-se de, se quisermos, bens únicos em que verdadeiramente a obtenção do sinal, ou no caso do vendedor ficar com o sinal, ou do comprador poder ou, eventualmente obter o sinal em dobro, não é um mecanismo que sirva particularmente o interesse das partes. Basta pensar, por exemplo, numa potencial situação de aumentos de preço no mercado, ou até de diminuição, e depois aqui depende do lado, comprador ou vendedor, mas vamos até ponderar um eventual aumento de mercado. Naturalmente que a obtenção de um sinal em dobro, quando haja um incumprimento do vendedor, pode não servir totalmente dos propósitos do
do comprador, que no fundo aquilo que pretende efetivamente, ou porque o sinal é pequeno, ou porque aquilo que quer efetivamente é obter aquele imóvel, não tem um grande interesse em ficar com um sinal em dobro que não vai resolver o seu tema. E, portanto, a execução específica pode ser útil e pode ser efetivamente um mecanismo jurídico mais adequado a essas circunstâncias. E vamos agora passar à parte em que o João vai explicar estes dois institutos de forma mais detalhada. A par e passo, o João também vai interrompendo um pouco para que possam colocar algumas dúvidas, para também não deixar acumular tudo no fim. São temas que podem ser um pouco técnicos e, por essa razão, queremos também que, se houver alguma necessidade de esclarecimento, estejam à vontade para o fazer e espero que considerem a apresentação útil. João, passo agora para ti. Okay. Olá, bom dia a todos. Vou tentar não vos maçar muito com esta apresentação, que tem uma componente um bocadinho técnica, porque na prática eu acredito que todos aqueles que nos estão a ouvir já contactaram com este tema, o sinal e a execução específica, mas nós às vezes contactamos com os temas e não estamos, nem sabemos muito bem porque é que o estamos a fazer, mas eles aparecem todos os dias. Nós, quando vamos ao supermercado e fazemos compras, estamos a fazer um contrato de compra e venda e nunca ninguém está a pensar, quando está na caixa, agora estou a fazer um contrato de compra e venda, mas a verdade é que estou. E presumo que vos aconteça um pouco esta situação com o tema do sinal e com o tema da execução específica. O sinal, porque quando aparece um promitente comprador e um promitente vendedor, toda a gente pensa logo, bem, se não é para fazer já, qual é o sinal que vai pagar? E a execução específica, não tanto porque se discuta nos contratos, mas normalmente tem para lá alguma cláusula onde ela é referida. Por isso, eu vou tentar explicar um bocadinho o porquê destes dois institutos e para também podermos, quando estamos a tratar de um contrato de promessa de compra e venda, termos a percepção e talvez poder influenciar o sentido de um contrato ou num sentido ou noutro contrato para que a transação chegue a bom porto. Então, esta apresentação será repartida em três partes. Vamos falar do sinal, vamos falar da execução específica e vamos depois, no fim, ver quando é que podemos utilizar um e outro, que ambos poderão ser utilizados no não cumprimento do contrato de promessa. Isto que era aquilo que eu vos estava a referir, ou seja, há uma definição para o sinal, uma definição que nós nem sabemos que existe, sabemos que é aquela quantia que estipulamos no contrato de promessa, aqueles 10% ou 15% ou 20% que o promitente comprador entrega ao promitente vendedor, no fundo, para assegurar o negócio. Mas o sinal tem uma definição que corresponde a uma coisa, geralmente uma quantia pecuniária, que é a quantia, grande parte dos contratos de promessa estamos sempre a falar de um sinal em dinheiro, mas poderá ser outra coisa, uma obra de arte, um carro, um bem, e que coincida total ou parcialmente com a prestação a que uma das partes se obriga. Neste caso, normalmente coincide com o preço que o comprador irá pagar ao vendedor. Ou seja, nós temos aqui sempre uma definição um pouco complexa para aquilo que é a realidade. A realidade é nós entregamos uma quantia, digamos, para assegurar o negócio. E, nesse sentido, o que é que nos interessa aqui sublinhar? E um efeito um bocadinho prático. Para nos vossos futuros contratos possam ter esta percepção. Diz-nos a lei que no contrato de promessa de compra e venda presume-se que tem caráter de sinal toda a quantia entregue pelo promitente comprador ao promitente vendedor. Isto significa o quê? Significa que não é só sinal aquela quantia que é entregue a quando da celebração, tipicamente, do contrato de promessa de compra e venda, mas as quantias que vão sendo entregues desde o momento da celebração do contrato de promessa de compra e venda até ao momento da escritura. Isto é, todas as quantias que forem entregues desde uma data até à outra, a lei diz que se presumem sinal. Ok? Isto é importante, como veremos de seguida, esta presunção, dizer que tudo o que é entregue se vai presumir como sinal. E também a lei nos diz que, havendo sinal, ou seja ele o inicial, seja aquele que é presumido pelas várias entregas que são feitas, a lei também nos diz que
estes sinais, estas quantias vão ser imputadas na prestação devida. Por isso é que nós, nos contratos de promessa de compra e venda, costumamos dizer o promitente comprador paga na presente data a quantia de X a título de sinal e princípio de pagamento, e o remanescente, que será a diferença entre o preço total e o sinal pago, será pago no ato da escritura de compra e venda. Ou seja, existe aqui uma imputação do sinal ao preço. Esta ideia é importante porquê? Porque o sinal tem uma característica, uma ou várias características essenciais. Demonstram a seriedade do interesse da parte que o constitui, não é? Ou seja, o comprador está a demonstrar que existe um interesse no negócio, não o está a fazer só por fazer, não é? Quando colocamos dinheiro na mão do vendedor, significa que estamos aqui a assumir algum risco e não vamos assumir um risco se não tivermos um certo interesse no negócio, porque sabemos que quando passamos o dinheiro para o lado do vendedor, ele pode gastá-lo, não é? E não sabemos se o vendedor terá forma de o devolver. Também constitui uma garantia do cumprimento da promessa, e nós já vamos ver em que medida é que isso acontece, e vai-se definir aqui o montante da pena para o caso deste incumprimento. Ou seja, todas estas dimensões, demonstração de interesse pelo negócio, a credibilidade, a compulsória e a fixação antecipada de pena, são características do sinal. Quando se demonstra um interesse pelo negócio, quanto maior for o sinal, mais demonstração nos parece que existe, porque significa que o comprador tem muito interesse naquele negócio e não quer deixar fugir o imóvel. E o que é que acontece? Quanto maior for o sinal, menor será a vontade das pessoas, dos contraentes, em desistir do negócio. Porquê? Porque quanto maior for o sinal, maior será a relação, no caso de incumprimento, entre o comprador ficar sem o sinal, porque prestou muito, então não vai querer incumprir, porque já prestou muito sinal, já entregou muito sinal, e da parte do vendedor também não vai querer incumprir, porque senão teria que devolver em dobro um valor muito maior do que se o sinal fosse mais pequeno. Isto significa que quanto maior for o sinal, maior será a função compulsória, a função que obriga ao cumprimento do contrato de promessa. E, ao mesmo tempo, muito ligado a esta função compulsória, está a fixação da pena. Exatamente porquê? Porque o sinal a pena vai ser do montante do sinal, seja quando é para o vendedor ficar com o sinal, seja quando o vendedor tiver que entregar o sinal em dobro. Por isso é que quanto maior for o sinal, menor será o risco de incumprimento. E eu queria alertar uma coisa muito importante, tem a ver com o slide anterior, quando eu digo que presume-se que tem caráter de sinal toda a quantia entregue pelo promitente comprador ao promitente vendedor. Porquê? Porque muitas das vezes as partes vão entregando quantias e se não disserem que aquilo não é sinal, nós estamos a fixar e a aumentar a pena e se calhar só num caso de incumprimento é que vamos perceber que afinal eu não vou ter que devolver, vamos imaginar num contrato de promessa de compra e venda em que o preço é 100 mil euros. Eu presto um sinal de 15 mil logo na data da celebração do contrato de promessa. As partes foram fazendo pagamentos e chega um momento em que há um incumprimento. E é nesse dia que a parte vai perceber que não vai ter que devolver, por exemplo, o sinal em dobro, 30 mil euros, mas sim, o sinal em dobro com respeito por todas as quantias que foram entregues. Ou seja, podemos estar aqui a falar de uma quantia muito maior. Por isso é que nos pagamentos que se seguirem à celebração do contrato de promessa de compra e venda, se as partes não quiserem atribuir o caráter de sinal, devem dizê-lo expressamente. Caso contrário, vai-se presumir que é sinal. Estamos a aumentar a pena sem nos apercebermos. Ou quando dizemos que é um reforço de sinal, aí sim estamos a ter consciência e, no fundo, a dar força àquela função compulsória e à função de ter uma pena superior para o caso do incumprimento. Por isso, é muito importante que, quando estes pagamentos são feitos, tenham esta consciência. Eu quero que isto seja, no fundo, um aumento do meu sinal, ou quero apenas estar só a antecipar o pagamento do preço, mas não quero estar aqui a correr o risco de, se incumprir, poder ficar sem aquela quantia toda.
Isto é muito importante nesse aspecto por causa destes dois aspectos. Por isso, nos reforços de sinal, enquanto mediadores, podem chamar a atenção para estas duas questões sensíveis que podem influenciar o negócio. Ok? Muito bem. Saltei aqui 2 ou 3 sinais. Quanto ao sinal, estas são as duas, é no fundo a dica que eu vos tenho para dar. Não é nenhum segredo, é só uma dica que certamente alguns já saberiam, mas que muitas vezes nós fazemos involuntariamente e não nos apercebemos do que estamos a fazer. Depois, a par do sinal, temos o tema da execução específica. O que é isto da execução específica? Este é que talvez seja o tema que nem todos ouviram falar e que poderá haver aqui alguma confusão. O tema da execução específica está intimamente ligado ao sinal. Porquê? O que é isto? A execução específica, como diz a definição, é se alguém estiver obrigado a celebrar um contrato e não cumprir a promessa, o promitente vendedor já não quer vender. A outra parte, ou seja, o promitente comprador, na falta de convenção em contrário, este trecho aqui, na falta de convenção em contrário, eu vou-vos explicar já o que é, pode obter uma sentença que produza os efeitos da declaração negocial do faltoso. Isto é, o promitente vendedor resolve incumprir o contrato. Não quer cumprir. Ou não lhe apetece. Diz, já não te quero vender a ti, comprador. Então, o que é que o promitente que ainda está a cumprir o contrato, que é o promitente comprador, pode fazer? Pode socorrer-se de uma ação, denominada ação de execução específica, e, no fundo, pedir ao tribunal para suprir a vontade que não foi exercida pelo promitente vendedor. Isto é, o tribunal vai se substituir ao promitente vendedor e substituir-se na sua vontade. No fundo, o que o tribunal vai fazer é proferir uma sentença que é equivalente a uma escritura. Não será necessário fazer uma escritura, a sentença vai produzir os mesmos efeitos que uma escritura. A decisão do tribunal é como se fosse a assinatura do vendedor no dia da escritura. Quem é que pode socorrer-se desta ação? O promitente que estiver a cumprir. Ou seja, para suprir a vontade do promitente que estiver a incumprir. Eu queria fazer aqui uma nota relativamente a isto, relativamente àquela parte da falta da convenção em contrário. Porquê? Porque a regra que eu acabei de vos dizer é uma regra que se aplica à generalidade dos contratos. Mas a lei cria algumas exceções. Parte dessas exceções estão relacionadas com o facto de, se nos contratos de promessa de compra e venda, as partes previrem a existência de sinal, o que é que acontece? Acontece que significa que há uma presunção de que já não podem recorrer à execução específica. Parece que é alternativo. Isto é, eu estabeleço um sinal, então não posso recorrer à execução específica. Significa que as partes teriam que escolher se, em caso de incumprimento, se seguiriam pelas regras do sinal ou então poderiam optar por seguir a execução específica. Mas, como a lei nunca é fácil, e nestas coisas nós temos sempre muitas opiniões, a lei dá-nos ainda uma segunda exceção, é quase uma exceção à exceção, que nos diz que nos contratos de promessa referentes à transmissão onerosa de direito real sobre edifício, compra e venda, por exemplo, de fração autónoma dele, já construído, em construção ou a construir, a execução específica não pode ser afastada. Isto significa que, neste tipo de contratos, contrato de promessa, compra e venda de um apartamento, por exemplo, mesmo havendo sinal, também se pode recorrer à execução específica. Ou seja, isto parece um bocadinho confuso, porque primeiro dizemos que o sinal impede o recurso à execução específica, mas depois dizemos, não, mas há aqui contratos em que o facto de existir sinal permite na mesma o recurso à execução específica, que é os casos que estão aqui referidos no terceiro ponto deste slide, que é contratos onerosos de transmissão ou constituição de direito real sobre edifício, fração autónoma dele já construído, em construção ou a construir. Significa que nestes casos, mesmo que haja sinal e as partes nada digam quanto à execução específica, ela existe. Pode não estar no contrato, pode não ser referida no contrato, mas ela existe. A lei impede que as partes afastem o recurso à execução específica.
que é que acontece? Vamos imaginar o contrato de promessa de compra e venda de um prédio rural, um prédio rústico. Neste caso, não se incluindo nesta exceção do terceiro ponto, se as partes previrem a existência de sinal, significa que afastaram o recurso à execução específica. Porquê? Porque não se encontra na exceção prevista aqui neste terceiro ponto. Não é um edifício, não é uma fração autónoma dele, mesmo que construído em construção ou construir. É outro tipo de prédio. Nesse caso, as partes, se quiserem ter a possibilidade de ter, por um lado, o recurso ao regime do sinal e também quiserem ter a possibilidade do recurso à instituição da execução específica, devem e têm que escrever no contrato que o contrato de promessa de compra e venda fica sujeito ao regime da execução específica. Porque se nada disserem e houver sinal, presume-se que as partes afastaram essa possibilidade. Okay? Isto é muito, muito, muito importante. Porquê? Porque grande parte das transações, presumo que são prédios urbanos, logo deste tipo, logo é indiferente as partes escreverem se há ou não execução específica, porque a lei já impõe a sua existência, independentemente de haver sinal ou não haver sinal. Mas nos contratos de promessa de compra e venda, por exemplo, de prédios rústicos, têm que ter esse cuidado, sob pena de, havendo sinal, as partes não poderem recorrer à execução específica. Era exatamente isto que eu estava a acabar de dizer. O mesmo contrato pode estipular a constituição de sinal e, cumulativamente, a possibilidade de execução específica. Isto é, já é automático nos contratos de promessa de transmissão ou constituição de direito real sobre edifício, fração autónoma dele, mas não é automático, tem que ser uma opção das partes fazê-lo nos contratos de promessa que não se refiram àquele tipo de bens. Se não o fizerem, volto a dizer, é muito importante que tenham esta atenção, porque a exceção de ser obrigatória à execução específica e de não poder ser afastada não abarca todo o tipo de prédios imóveis. Eu queria vos dar aqui duas notas ainda sobre a execução específica. Uma referente à sentença que eu referi há pouco e que está relacionada com o facto de a prolação da sentença substituir a vontade do vendedor ou do comprador, consoante a parte que intenta a ação. E o que é que significa? Significa que eu, com a sentença que for preferida, vou ao registro predial e registro o imóvel em meu nome. Não necessito de fazer outra escritura. A sentença, juridicamente, designa-se tem efeitos constitutivos. Mesmo para efeitos de registro, eu pego na sentença, na folha, no conjunto de folhas que o tribunal me dá, peço uma certidão e vou registar no fundo, essa compra e venda que o tribunal ordenou. Isto é muito importante terem esta noção. O que é que eu também vos queria dizer relativamente à execução específica? É muito importante terem presente que a execução específica não pode ser utilizada para, por exemplo, ultrapassar uma falta de uma licença de utilização. O tribunal, não havendo licença de utilização de um apartamento, por exemplo, que é obrigatória numa escritura que seja apresentada, depois de 51, com essas regras todas que eu não vou estar aqui a falar, mas a ausência de licença de utilização impede que o tribunal julgue uma ação de execução específica procedente. Porquê? Porque vai faltar um requisito legal e o tribunal não vai suprir esse requisito legal. O que o tribunal faz é supra a vontade do contraente que incumpriu o contrato. É muito importante terem noção, terem presente esta noção, porque às vezes pode haver a tentação de não, nós não estamos a conseguir fazer, então vamos intentar uma ação de execução específica e vamos, no fundo, fazer a compra e venda ultrapassando o notário. Ou, inclusivamente, querer que o promitente faltoso seja obrigado a vender quando, numa situação normal, também nunca poderia vender. Okay? É preciso ter presente disto, de quando faltar algum requisito exigido por lei, a execução específica não vai conseguir resolver esse problema. Mas a execução específica resolve-nos outro problema que o legislador previu, que é quando o bem que estiver a ser transacionado
estiver ondenado com uma hipoteca, é possível que o contraente, neste caso o promitente comprador, quando recorre a uma ação de execução específica, peça também ao tribunal, e isto é importante, peça também ao tribunal que não só se substitua na vontade do promitente vendedor, como obriga o promitente vendedor a entregar-lhe o dinheiro que ele necessita para fazer o distrato da hipoteca, ou seja, para expurgar a hipoteca. É muito importante que numa ação destas, e os advogados que acompanharam esta ação certamente saberão, o pedido que se fizer nesta ação tem que ter algumas especificidades. E aqui esta especificidade é muito importante, que é pedir ao tribunal que condene o promitente vendedor não só a suprir a vontade para a celebração do contrato, como também a entregar ao promitente comprador a quantia necessária para que o promitente comprador possa expurgar a hipoteca e comprar o imóvel sem qualquer tipo de ónus. Porque se comprar o imóvel com ónus, tem tudo para correr mal. Porque a hipoteca pressupõe que o vendedor tenha celebrado, esteja em dívida com o credor hipotecário, e se o vendedor deixar de cumprir as suas obrigações perante o credor hipotecário, como a hipoteca já está registada em primeiro lugar do que esta compra que o tribunal vai ordenar, o que é que pode acontecer é o comprador pagou o preço, mas vem posteriormente o credor hipotecário e acaba por ficar com o bem, porque tem um direito, digamos, real que prevalece sobre a compra e venda. Por isso é muito importante que este aspecto técnico que não tem muito a ver com o próprio contrato de promessa de compra e venda, mas tem a ver com a própria ação de execução específica que é necessário terem atenção. Nesta ação de execução específica, e isto interessa muito, é necessário que o promitente comprador, quando intenta a ação de execução específica, o que é que faça? Deposite o preço. É discutido na jurisprudência, na doutrina, as decisões dos tribunais não são unânimes nesta matéria e muitas outras que eu já referi, mas estamos a dar aquilo que nos parece, em teoria, que abarca o maior número de situações. O promitente comprador tem que depositar o preço. Quando é que deposita este preço? Há quem entenda que é quando intenta a ação, há quem entenda que é quando o tribunal ordena e há quem entenda ainda que até é quando o tribunal profere a sentença. Ok? O que é que nós temos a dizer enquanto advogados? Enquanto advogados, eu acho que devemos acautelar e entregar, fazer o depósito do preço que será devido pela compra e venda logo a quando da apresentação da ação. Isto para quê? Para evitar que o promitente vendedor tenha o argumento de eu nem sequer sei se ele tem o dinheiro, eu nem sequer sei se ele algum dia me pagará, ele ainda não me pagou e isto resolve muitos desses problemas. Eu também queria dar-vos nota de que é possível substituir o depósito do preço por uma prestação de uma garantia bancária on first demand e o tribunal, as decisões dos tribunais têm sido no sentido de aceitar, em vez do próprio depósito do preço, como garantia de que o dinheiro existe e será pago, esta garantia on first demand. Muito bem. Fazendo aqui uma pequenina paragem, eu não sei se há algumas perguntas, Miguel. Eu vou fazer aqui só algumas perguntas e se calhar podemos responder já às perguntas que aqui temos, João. Certo. Pronto. Pergunta-nos. Algumas delas relacionadas com a execução específica, aliás. Pronto. Uma das primeiras perguntas é se existe algum valor mínimo de sinal. Não. O valor mínimo é aquele que as partes quiserem acordar. Inclusivamente, pode haver contratos de promessa de compra-venda sem sinal. As partes vão estipular e vão responder e vão prever o sinal que entenderem. Não existe um valor mínimo. Ou inclusivamente, já agora, João, só para dar esta nota, ou inclusivamente também contratos onde não exista no início um sinal, mas onde esteja prevista o pagamento de um sinal quando se verifica um determinado facto, uma determinada condição que venha eventualmente a ser estabelecida e que diga, a partir da verificação desta condição, passa a ter que ser pago um sinal. Muito bem. Outra das perguntas é quanto tempo poderá demorar a obtenção de uma sentença que obriga à venda? Ora, esta é uma daquelas perguntas que eu também gostaria de ter a resposta. Isto depende de tudo. Depende do tribunal para onde vai o processo. Há tribunais que estão mais, perdoem-me a expressão, entupidos do que outros. Depende
do próprio comportamento das partes no processo, se utilizam mais expedientes dilatórios para atrasar o processo ou não. Isto é difícil responder, mas um processo nunca demorará menos do que 1 ano e meio, 2 anos, em qualquer tribunal, desde a sua apresentação até à sentença. Infelizmente é assim. Em alturas com mais litígios nos tribunais demorará mais tempo. Ou seja, o recurso à execução específica é sempre um processo que demora algum tempo. Depois, na sua experiência, quanto tempo demora a resolver, por exemplo, a expressão... Pronto, a resposta é mais ou menos a mesma. Muito bem, continuando, só para não perdermos aqui o ritmo da apresentação e depois o resto das perguntas vamos respondendo. Sim, temos também aqui mais alguns pedidos, João, que Sim. já vemos depois, ou se calhar concentramos no final. Exato. Para falar, vamos só seguir e depois no final daremos aqui autorização para toda a gente colocar perguntas por voz. Ok, muito bem. Quando é que nós recorremos então aqui ao Instituto do Sinal ou ao Instituto da Execução Específica? Tem que haver sempre um incumprimento. E o que é isto do incumprimento? O incumprimento, vamos tentá-lo defini-lo desta forma. O incumprimento lato sensu, que é uma espécie de chapéu, e por baixo desse incumprimento temos a mora no incumprimento, que é aquilo que está aqui neste slide, que é o atraso, e temos o incumprimento definitivo. O não cumprimento ou incumprimento lato sensu vai abarcar estas duas dimensões, a mora no cumprimento e o incumprimento definitivo. A mora no incumprimento é o atraso no cumprimento. É aquilo que se calhar acontece mais neste mundo do imobiliário, que é aquela situação em que eu tenho a escritura marcada para determinado dia e um dos promitentes não apareceu. Significa que há aqui um incumprimento. É um incumprimento definitivo? Provavelmente não será, isto depois tudo depende dos contratos, mas há aqui um atraso no cumprimento, que é as partes tinham acordado que, no fundo, as prestações seriam cumpridas em determinada data e não foram porque o contrato prometido não foi celebrado. Há uma mora no cumprimento, há um atraso no cumprimento. E depois há outra dimensão, que é o incumprimento definitivo. O que é isto do incumprimento definitivo? É quando existe uma impossibilidade do cumprimento. Eu prometo comprar e vender uma moradia. A moradia arde, eu já não consigo vender essa moradia. É impossível vender essa moradia. Posso vender outra coisa, posso vender uma moradia em ruínas, uma moradia queimada, mas a moradia que eu inicialmente prometi vender, já não a vou vender. Logo, há aqui uma impossibilidade de cumprimento. Há também um incumprimento definitivo na perda do interesse do credor. Eu chamo a atenção para este instituto jurídico, que é a perda do interesse do credor. O credor é a parte que está a cumprir, digamos assim. Porquê? Porque é de difícil aplicação. Para vocês perceberem o que é isto da perda do interesse do credor, eu vou fugir aqui um pouco do direito imobiliário e dar-vos este exemplo. No São João, ou no São Pedro, ou no Santo António, há sempre festas. Então, as câmaras contratam um determinado artista para ir fazer um concerto. O artista vai ter que estar no dia de São João, no dia de Santo António, ou noutro santo qualquer, a fazer esse concerto. Se o artista não comparecer, eu, Câmara, já não tenho, que o contratei, já não tenho interesse na prestação do credor, porque eu queria que ele fizesse o concerto no dia de Santo António, no dia de São João. Perdi o interesse naquela prestação, já não tenho interesse em que ele vá dar um concerto 2 dias depois, que já não é dia de santo nenhum, já não há nenhuma festividade. E então o credor, a parte que está a cumprir, perde o interesse naquela prestação. Isto, como podem ver, é o exemplo flagrante de uma perda de interesse. E como eu penso que perceberão, terá aqui alguma dificuldade prática em aplicar-se aos contratos de promessa de compra e venda de imóveis. Porque este exemplo, reparem, transposto para a mora do cumprimento, é um exemplo, eu não fiz no dia 15 de abril, mas posso fazer no dia 16, ou no dia 17, ou no dia 20. Ou, se não puder logo naqueles dias, posso fazer uma semana depois. Ou seja, existe aqui uma espécie de paralelismo, mas os resultados são muito diferentes. Depois temos o não cumprimento na sequência de interpelação admonitória, isto é, existe mora no cumprimento,
eu marquei a escritura para o dia 15 de março, uma das partes não faltou, a parte cumpridora notifica a parte que faltou a dizer: eu agendei novamente a escritura num prazo razoável para outro dia, para o dia 30 de abril, e essa parte que faltou na primeira escritura volta a não comparecer na segunda escritura. Ou seja, eu, quando fiz esta interpelação a dizer: caro vendedor, caro incumpridor, caso não compareça na próxima data que eu agendar, eu vou considerar o contrato definitivamente incumprido. Ou seja, eu transformei a mora, que era a primeira falta de cumprimento, num incumprimento definitivo. Dei uma nova oportunidade para cumprir, sob pena de eu considerar o contrato definitivamente incumprido. E ainda temos uma terceira causa de incumprimento definitivo. Uma quarta causa, que é a recusa categórica de cumprimento. Foi um dos exemplos que eu dei logo no início. O promitente vendedor diz: eu não vendo. Eu não vendo. Não vou comparecer. Nunca mais vou comparecer. Não façam perguntas porque eu não vendo. Disse que não ia vender. É a recusa categórica de cumprimento do contrato. Isto é mais uma das modalidades do incumprimento definitivo. Tendo em conta todos este tipo de institutos, digamos assim, uns subsidiários dos outros, quais são as consequências que nós podemos retirar daqui? Quais são as consequências que podemos retirar? Se for mora no cumprimento, isto é, há aqui um atraso, eu tenho duas hipóteses. Ou posso recorrer à execução específica, se ela for permitida, ok? Se ela for permitida, ou seja, tem que estar preenchido todos aqueles requisitos que eu já vim falar para trás, ou posso fazer o quê? Converter aquilo que eu acabei de dizer a mora em cumprimento definitivo. Duas coisas. Quando eu tenho mora no cumprimento do contrato, posso recorrer logo à execução específica, vou logo para o tribunal, querer que o tribunal supra a vontade do comitente faltoso, não me parece que seja o mais adequado, se calhar mais vale transformar a mora em cumprimento definitivo, porque estou logo a recorrer a um expediente quando se calhar ainda podia ter uma hipótese de cumprir ou de fazer com que o promitente faltoso ficasse sensibilizado e se resolvesse esta questão. Quando existe mora no cumprimento, eu tenho estas duas hipóteses. Não falei no sinal, tenham presente isto. O sinal, entendemos que só podemos falar dele no caso de incumprimento definitivo, que é a outra dimensão. E é esta que vamos analisar agora. O que é que acontece no incumprimento definitivo? Se existir sinal, no caso de um não cumprimento for do promitente comprador, é aquela regra que todos conhecem. O promitente vendedor pode fazer seu o sinal, ponto número 1. Na ausência de convenção em contrário, o promitente vendedor não tem direito a qualquer outra indemnização. O que é que isto significa? Significa que quando eu estipulo o sinal num contrato, se eu não disser que terei direito a outro tipo de prejuízos, por exemplo, eu não posso pedir nada mais do que fazer, ou melhor, não posso receber mais nada do que o sinal que já me foi entregue. Existe aqui uma presunção também, aqui é só presunções, mas é mesmo assim. Não posso pedir outro tipo de indemnização. Fico com o sinal e mantenho por aqui. E também posso recorrer à execução específica nos casos admissíveis. Isto é, cumprindo todas as regras que já vimos antes. Uma pequena nota. Se o incumprimento definitivo for por perda do interesse, eu não posso recorrer à execução específica. Eu não posso, ao mesmo tempo, dizer já não tenho interesse no imóvel e depois a seguir meter uma ação para comprar o imóvel. Seria contraditório, não o posso fazer. Também não o posso fazer quando existe uma impossibilidade de cumprimento. Eu não vou cumprir porque já não tenho a habitação, a moradia, porque ardeu, então também não vou pedir ao tribunal que substitua o vendedor para me vender a moradia que ardeu. Se já não existe a moradia, também não posso recorrer à execução específica. Ou seja, posso recorrer à execução específica nos casos em que há uma recusa categórica de não cumprimento, ele não quer vender, mas eu vou obrigá-lo a vender, vou recorrer ao tribunal e vou obrigá-lo a vender. Ou quando há um incumprimento definitivo,
por, no fundo, conversão da mora em incumprimento definitivo. Ele não compareceu à escritura, eu dei-lhe um prazo adicional para ele cumprir, ele também não cumpriu, então eu vou ao tribunal pedir que novamente se substitua, a casa existe, não há aqui nenhuma impossibilidade que me permita comprar a tal casa e então posso recorrer ao tribunal. Se existir sinal, mas o não cumprimento for do promitente vendedor, o promitente comprador pode exigir o dobro do sinal. Se tiver havido tradição da coisa, o que é isto? O que é isto? O vendedor já entregou o imóvel que iria vender ao comprador. Não se esqueçam que isto dá origem a pagamento de impostos. Não vou entrar por aí, mas não se esqueçam que isto dá origem a pagamento de impostos. É a tradição da coisa. O promitente comprador pode exigir, é uma alternativa ao sinal em dobro. O promitente comprador pode exigir o valor da coisa, determinada a data de cumprimento, com dedução do preço convencionado no contrato de promessa e devendo-lhe ser restituído o sinal prestado e a parte do preço que tenha sido pago. Vou-vos dar um exemplo. Isto é um bocadinho complexo e não é muito utilizado. Porquê? Porque a partir do momento em que temos que saber qual é o valor da coisa, entramos num campo subjetivo. E então ninguém quer saber, ninguém quer estar 2 anos a discutir, ou 3, ou 4, a discutir qual é o valor da coisa. Enquanto que o sinal já está fixado, já ninguém vai discutir esse tema. Discute-se só o incumprimento, mas não se discute o valor do sinal. Mas às vezes este instituto pode ser mais vantajoso do que o valor do sinal. Vou-vos dar o seguinte exemplo. As partes convencionaram comprar e vender um imóvel por 150 mil euros. Ok? Preço convencionado, 150 mil euros. E as partes acordaram em que haveria um pagamento do sinal de 15 mil euros. 10% do preço. O que é que acontece? Houve tradição da coisa. E o que é que acontece? O imóvel que valia 150 mil euros passou a valer 200 mil euros. Ok? Então, o que é que o promitente vendedor teria que pagar? Teria que pagar a diferença do preço entre o valor à data do cumprimento e o valor convencionado. O que é que acontece? Se o valor da coisa passou a ser de 200 mil euros e o valor convencionado era de 150, então vai ter que se devolver, vai ter que pagar 50 mil euros, acrescido do sinal que já tinha sido pago, ou seja, 15 mil euros. O comprador teria direito a receber, neste caso, 65 mil euros. E se forem pela regra do sinal, que era a restituição do sinal em dobro, estaríamos a falar apenas de 30 mil euros, que era o dobro dos 15. Ou seja, às vezes compensa. Não compensa é o tempo que se vai estar a discutir qual é o valor que a coisa valia, o imóvel valia à data do incumprimento, porque será sempre uma questão muito subjetiva. Neste caso também, na ausência de convenção em contrário e havendo sinal, não haverá direito a qualquer outra indemnização. Quando o comprador recebe a tradição da coisa e recebe o imóvel, ele pode fazer direito de retenção dessa coisa para garantir que o promitente vendedor lhe entrega o valor do dobro do sinal ou se utilizarmos o método previsto no ponto 2, a diferença do preço convencionado e do valor da coisa acrescido do sinal, ou seja, serve para garantir qualquer crédito do comprador. Neste caso, também é possível o recurso à execução específica. Aqui, para terminar, não havendo sinal, as partes têm direito a uma indemnização nos termos gerais, ou seja, não há aquela regra de que as partes estipulando sinal e não prevendo nada em contrário podem pedir o que não podem pedir mais nada. Há aqui, sim, um direito a uma indemnização, todos os prejuízos sofridos serão indemnizáveis e, não existindo sinal, se recordarem daquela regra, por maioria de razão, pode haver o recurso à execução específica. Atenção, mantendo-se o caso de que não houve um incumprimento definitivo por perda de interesse nem por impossibilidade de cumprimento. Estas são aqui as notas que eu vos queria deixar destes dois institutos. É um bocadinho mais jurídico, são um bocadinho mais técnicos e jurídicos, mas penso que assim conseguirão perceber no dia a dia, quando virem a cláusula de execução específica, o que é que ela significará. Quando é que eu posso escolher, ou quando é que eu devo prever a execução específica, ou quando é que eu sequer não a posso retirar.
Miguel, não sei se agora podemos passar aqui para ver as perguntas que nos foram feitas. Acho que sim, temos perguntas e temos pessoas também que pediram para participar. Eu se calhar vou-lhes dar aqui a palavra. Ok. Dei agora aqui uma pessoa. Alcides Marques. Espera aí. Não sei, parece-me que não. Se calhar o melhor seria que as pessoas que levantaram aqui a mão fizessem as questões por escrito no Q&A. Só mesmo por uma questão de organização, porque ligar depois aqui o microfone é mais complicado, pode ser? Ok, perfeito. Então, Miguel, se calhar respondia já aqui a uma pergunta que já tinha sido colocada, que era: e se o comprador recorrer a crédito? O recurso a crédito é sempre uma questão muito pessoal do comprador. Ele é que tem que saber se cumpre o contrato ou não e as obrigações que estabelece no contrato. Se recorre a crédito, é bom que o contrato fique condicionado, para não haver qualquer tipo de problema, à aprovação e obtenção desse crédito. Se o contrato não ficar condicionado, para todos os efeitos, o vendedor não faz ideia e não tem que saber se o promitente comprador tem recursos próprios ou vai recorrer a crédito. Por isso é importante que sempre que exista um recurso a crédito, as partes prevejam isso no contrato. Como é que vai funcionar nesse caso? Ora, muito bem, tem aqui outra questão muito curiosa. Eu não vou ter que a responder, apesar de, confesso, a resposta ser muito difícil. Perguntam-nos se a execução específica pode ser usada apenas pelo comprador e nunca pelo vendedor, certo? E a resposta é: não está certo. Isto significa o quê? Significa que a execução específica pode ser usada por qualquer das partes. Pode ser usada pela parte que estiver a cumprir contra a parte que estiver a incumprir. E eu percebo esta pergunta porque eu fui-me sempre referindo ao longo desta conferência quando o comprador recorre à execução específica e não quando o vendedor recorre à execução específica. Porquê? Porque o recurso à execução específica por parte do vendedor, ele está previsto. Está previsto. Até houve uma alteração legislativa para prever exatamente esse recurso à execução específica pelo vendedor. A sua aplicabilidade prática que é mais complicada. Porquê? Porque enquanto que o recurso à execução específica por parte do comprador é mais fácil de perceber, ele se quer comprar tem que depositar o dinheiro, quando é o vendedor a recorrer à execução específica, a dizer o comprador tem que comprar, há uma coisa que ainda ninguém consegue explicar muito bem, que é: como é que se obriga o comprador que não tem dinheiro a comprar? Este é que é o grande problema. Se o comprador até tiver bens, é mais fácil, se calhar consegue-se fazer uma execução sobre os bens que existem e obter a quantia para pagamento do preço. Mas se o comprador não tiver bens, o recurso à execução específica por parte do vendedor poderá levar a um prejuízo enorme se a ação não for bem intentada. Porquê? Com a sentença, se recordarem aquilo que eu disse, existe logo uma transferência de propriedade. Então, eu só devo ter uma sentença se tiver a certeza, uma sentença de transferência automática de propriedade, se tiver a certeza que recebo o dinheiro. E muitas das vezes, ou diria eu, a maior parte das vezes, se eu não consigo que o comprador cumpra voluntariamente, certamente por receber uma carta de tribunal em casa, até pode ter ficar assustado. Mas se não tiver dinheiro também não vai cumprir. E então eu não vou querer dar o imóvel sem receber o preço. Então, nesses casos, grande parte das vezes o que se opta é, sem sombra de dúvidas, por ficar com o sinal que foi pago. Ou seja, existe a possibilidade teórica de o vendedor recorrer à execução específica, mas na prática pode ser muito complicado. Muito, muito complicado. João, tu com essa resposta respondeste já também a uma ou duas a seguir, mas há aqui uma que
também vai um bocadinho nesse sentido da execução específica e de ser utilizado por parte do vendedor, em que perguntam se até lá o vendedor fica com o imóvel preso. O João há pouco também acabou por responder a isso quando falou durante a apresentação, ou seja, no fundo é contraditório tentar utilizar a execução específica e, portanto, ver através de sentença o negócio realizado, querendo ao mesmo tempo dispor do mesmo imóvel relativamente a um terceiro. E, portanto, efetivamente, seria contraditório se não ficasse. Sim, eu posso acrescentar uma pequena nota que eu não referi da minha apresentação, porque senão ficava muito extensa, mas tendo aqui tempo, que está relacionado com o seguinte: partindo do pressuposto que conhecem o que é contratos de promessa com eficácia real e contratos de promessa com eficácia meramente obrigacional, aconselha-se sempre a eficácia real nos contratos de promessa, porque isso é o que permitirá o recurso à execução específica de uma forma plena. Isto é, se o contrato de promessa com eficácia meramente obrigacional tiver a possibilidade de recurso à execução específica, mas o promitente vendedor acabar por vender um imóvel a terceiro, que o registra e que, portanto, o adquire, como a minha execução específica está prevista num contrato com eficácia meramente obrigacional, não é o facto dela estar lá prevista e de eu poder obrigar o vendedor a vender-me o imóvel que vou ter sucesso nessa pretensão. Porquê? Porque o imóvel já foi vendido. Ou seja, a execução específica não vai resolver o problema dos contratos de promessa terem eficácia meramente obrigacional ou eficácia real. Por isso, para poderem usar de forma plena este instituto, devem celebrar contratos de promessa com eficácia real, porque o vendedor lá está, pode vendê-lo a outro comprador e não é por haver execução específica que eu vou ter acesso a esse comprador, a esse imóvel. Temos também aqui várias perguntas relativamente à questão do Covid-19. Já agora dou só nota, nós Teles fizemos, não o João e eu, mas outros colegas nossos fizeram uma apresentação, salvo erro, a semana passada, ou há 2 semanas, sobre este tema específico. É um tema, a utilização da pandemia como potencialmente geradora ou desobrigar as partes ou até de incumprimento, é um tema que é complexo, apesar de tudo, e que também tem sempre que ser visto caso a caso. Eu sugeria, nesse âmbito, se puderem, se tiverem essa possibilidade, de ver a apresentação que só está já disponível pela APMIP no YouTube. Fizemos uma apresentação sobre esse tema e que pode até responder-vos de forma mais pormenorizada só sobre esse tema do Covid-19. Eu gostava de responder aqui a uma pergunta mais, apesar do tempo estar... O mediador Diogo Neves pergunta-nos se, quando não existir sinal, pode existir uma indemnização definida pelas partes. Pode. São chamadas cláusulas penais, isto é, nós temos a possibilidade de, não prevendo sinal, prever uma cláusula penal para o caso de incumprimento. Exatamente. E isto não vai afastar as regras da execução específica. O que pode afastar é a existência de sinal. As partes podem, em vez de haver sinal, dizerem, caso um promitente comprador ou promitente vendedor não cumpra o contrato de promessa, as partes poderão ter que pagar uma cláusula penal do valor que estabelecerem. Eu penso que... Estou a verificar algumas perguntas que repetem um pouco também. Está aqui outra de crédito que também já foi referida, a necessidade de estabelecer contratualmente a necessidade de obtenção de crédito para a escritura. Pronto, aqui tem uma pergunta interessante, tem a ver com aquela hipótese que eu dei há pouco sobre se a casa arder, o que é que acontece nestes casos. Isto é uma pergunta que pode ter várias interpretações. Se a casa arder, se o imóvel arder pergunta o mediador Nuno Rodrigues, se o imóvel arder pelo facto de, ou melhor, e não ser imputável a nenhuma das partes, parece-me a mim que será complicado haver aqui uma devolução do sinal em dobro. Eu acho que aqui se aplicará uma regra de equidade e a devolução do sinal, que é o promitente
comprador não tem culpa disso, mas também não tem culpa por me ter de vendedor. Ou seja, neste caso, parece-me que haveria aqui uma devolução do sinal em singelo. Não, as partes podem acordar modificar o contrato, podem acordar modificar, dizer, bem, eu estava a vender uma moradia com determinadas características por determinado preço, ela ardeu, eu mesmo assim tenho interesse naquela moradia, pelo espaço, pela localização, mas vamos acordar uma alteração do preço. Mas não havendo esse acordo, o sinal parece-me que será devolvido em singelo, a não ser que a moradia tenha ardido por dolo, por exemplo, e aí já poderá levantar questões se a impossibilidade do cumprimento foi causada de forma imputável, no fundo, diretamente. Exatamente, por parte do vendedor. E aí acho que já poderia haver abertura para a devolução do sinal em dobro, porque o incumprimento é imputável. Não é? Há aqui uma destruição premeditada. Não sei se há mais questões. Eu estava aqui a percorrer, João, para ver se tínhamos alguma eu acho que respondemos mais ou menos a tudo. Sim. Há algumas questões que carecerão, que nos estão a ser feitas, que são muito específicas e nós não temos os dados suficientes para responder e deixaríamos para depois tentarmos respondê-las por escrito. Pode ser, Miguel? Sim, perfeitamente. Que são muito específicas e embora tenha não temos aqui alguns dados. Não sei se há alguma questão. Está aqui outra questão, que é para recorrer à execução específica basta enviar uma carta ou preciso de um advogado. Será, em princípio, um advogado, porque a execução específica pressupõe o recurso aos tribunais e o patrocínio judicial e judiciário. E o que é que acontece? Partindo do pressuposto que haverá muito poucas execuções específicas com valor inferior a 5.000 euros, que é o montante até ao qual não é necessária a presença de um advogado na ação, será necessário sempre recorrer a um advogado. Não sei se entretanto há mais perguntas ou não, mas acho que não. Não, minha parte fica encerrada, Miguel. Não sei se queres dizer mais alguma coisa. Então passamos a palavra para a Patrícia.